E além disso, eu fiquei mais de um ano com uma dificuldade muito séria para conseguir evacuar, porque eu fiquei dependendo de laxantes fortes, agressivos. Precisei várias vezes fazer lavagem intestinal, porque eu não conseguia ir no banheiro. Oi, meu nome é Bruna e a minha história com endometriose ela começou muito antes de descobrir o diagnóstico. Desde os 11 anos, quando eu tive minha primeira menstruação, eu sempre tive muitas cólicas extremamente fortes, fluxo menstrual intenso, menstruação irregular e também uma TPM muito intensa. Então, durante mais de 20 anos, eu passei por diversos ginecologistas e eu sempre ouvia a mesma coisa, que aquilo era normal, que era apenas cólica forte e também bastava tomar anticoncepcional que tudo ficaria bem. E com o passar dos anos, a minha vida ela foi sendo tomada pela dor, sempre tomando remédios, mas sem descobrir a causa e nem tratar a dor corretamente. Aí, há cerca de 6 anos atrás, eu comecei a sentir umas dores muito fortes na lombar e elas foram piorando e aí passaram a comprometer a minha qualidade de vida. Aí eu fiz inúmeros exames da coluna e nunca encontrava nada. Aí as dores elas se tornaram incapacitantes, eu passei a sentir uma dor profunda na pelve. Era uma dor que ela ficava irradiando para os glúteos, para o nervo ciático, repuxamento por dentro, uma sensação de travamento, dificuldades para permanecer sentada, em pé, ou eu não conseguia caminhar por muito tempo. Aí até o meu trabalho foi prejudicado, minhas atividades do dia a dia elas foram também prejudicadas, pausadas. Trabalho voluntário que eu fazia também não conseguia fazer mais. Aí várias vezes eu precisei ir no pronto-socorro para receber medicação, como tramadol, dexametasona, outras medicações ali, por causa dessas dores crônicas. Aí também por causa dessas dores eu precisei começar a tomar remédio controlado para dor crônica. Então, resumindo, eu não tinha paz nem para conseguir dormir por causa das dores. E além disso, eu fiquei mais de um ano com uma dificuldade muito séria para conseguir evacuar, porque eu fiquei dependendo de laxantes fortes, agressivos. Precisei várias vezes fazer lavagem intestinal, porque eu não conseguia ir no banheiro. Dificuldade também para urinar, sensação de bexiga muito cheia ou que não conseguia esvaziar. E na minha barriga também eu percebi que tinha muitos nódulos duros quando eu apertava a barriga, principalmente no pé da barriga, uma faixa dura, muito dolorida, sempre com muita dor, além de um cansaço extremo. Era um cansaço que eu sentia como se eu tivesse sido atropelada. E aí as pessoas próximas a mim, elas começaram a ficar muito chocadas, né, com o impacto que a doença da endometriose ela pode causar. Aí teve uma ocasião que eu fiquei 1 mês sangrando sem parar, aí depois mais recentemente eu fiquei 3 meses sangrando sem parar. Isso aumentou mais o meu sofrimento, tanto físico como emocional. Mesmo tomando anticoncepcional, eu continuei apresentando esses sangramentos. Aí eu desisti de tomar anticoncepcional. Aí na primeira menstruação que eu não tomei mais anticoncepcional, eu fiquei completamente travada. A lombar, meu bumbum, as minhas costas. Eu não conseguia nem ficar deitada nem ficar sentada. Então o desgaste psicológico ele foi enorme. E eu passei por diversos exames inconclusivos. Alguns médicos chegaram a dizer que os meus sintomas eles não eram ginecológicos. E eu me lembro que eu passei por uma consulta que a médica ela até começou a rir quando eu falei para ela os meus sintomas. Então foi muito difícil essa consulta para mim. Uma outra médica que eu passei, ela também insinuou que a minha dor era psicológica. Ela falou, faz simplesmente uma fisioterapia pélvica que você vai ficar bem. Ou ela chegou a falar assim também uma vez, eu vou fazer a laparoscopia só para você que você não tem nada. Então, ouvir isso pra mim foi extremamente doloroso. Então, eu cheguei até a entrar em grupos de mulheres com endometriose, com adenomiose, para entender melhor a doença. E eu vi centenas de mulheres sofrendo assim como eu. Até alguns familiares eles chegaram a duvidar também do meu diagnóstico, né, por causa dos exames inconclusivos. Com tudo que eu sofri, o impacto na minha qualidade de vida ele foi enorme. Eu precisei ficar tomando remédio controlado para dor crônica todos os dias. Aí foi então que eu conheci a doutora Ana Carolina. O que mais me chamou a atenção na consulta dela é que ela não ficou presa ao laudo dos exames. Na verdade, ela nem olhou o laudo. Primeiro, ela olhou as imagens dos exames, pessoalmente, imagem por imagem, observou todos os detalhes. Ela correlacionou com os sintomas que eu mencionei, que eu apresentava. Ela desenhou para mim um mapa da doença e explicou exatamente onde estavam os focos. E o principal, né, foi que ela me ouviu. Então foram vários exames, diversos exames, inúmeras consultas. E uma longa espera até eu conseguir o tratamento adequado. E depois de tantos anos procurando respostas, eu finalmente encontrei uma médica que conseguiu ligar todos os pontos da minha história. Pela primeira vez eu senti que alguém realmente acreditava na minha dor. Enquanto muitos diziam que aquilo era normal, ela investigou profundamente e ela conseguiu ligar todos os pontos da minha história.
Eu estava em outra cidade, na verdade. Eu entrei em contato com a doutora novamente, com a doutora Carol. Ela me respondeu rapidamente, porque ela sabia das minhas dores crônicas, do meu caso cirúrgico. Mesmo que eu estava diante de um prazo extremamente apertado, por causa de um processo judicial, que eu enfrentava para conseguir meu tratamento adequado, ela aceitou realizar a minha cirurgia. Em poucos dias, tanto a médica, as secretárias dela, a instrumentadora, toda a equipe dela, eles organizaram absolutamente tudo. Eu me senti muito tranquila. Eu, meus familiares, meus amigos, nós oramos muito para que Deus colocasse a equipe certa no meu caminho. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu recebi suporte antes da cirurgia, durante a internação e continuo recebendo agora na recuperação. Então o que eu encontrei foi uma equipe extremamente humana. E a doutora Ana Carolina, ela chegou a responder meus e-mails durante um final de semana. Então ela abriu mão da parte do tempo com a própria família dela para poder me orientar, me ajudar. Isso demonstra o quanto ela respeita e valoriza a vida de cada paciente. Então, por exemplo, era um sábado à tarde, por volta das 4 horas, eu mandei o e-mail para ela, porque aqui o ateliê Falcão, ele sempre manda e-mails para os pacientes, como eu já havia passado por ela anteriormente, falando sobre a doença, passando orientações, e sempre aquela frase, sua dor importa. Aí eu, por aquele e-mail, mandei para ela, falei da minha cirurgia, né, que eu tinha conseguido, a batalha judicial, se ela poderia realizar a cirurgia. Ela, na hora, ela já respondeu. Eu mandei às 4 da tarde, ela me respondeu às 6h30, quase 7 horas, bem rápido. Então, num sábado, começo da noite, final da tarde, ela me respondeu. Aí eu percebi, ela se importa comigo, ela se interessa por mim. E ela escreveu, Bruno, eu lembro de você, aqui é a doutora Carol. Aí eu mandei esse e-mail pra ela. No domingo, 10 horas da manhã, ela me respondeu de novo. Eu mandei pra ela novamente todos os exames que eu tinha feito. E domingo, final do dia, ela me respondeu de novo. Então, ela teve muita disponibilidade para fazer a minha cirurgia, se fosse em São Paulo, ou por aqui, que acabou sendo por aqui. Mas enfim, ela demonstrou prontidão, disponibilidade, atenção, consideração, empatia. Aí eu pensei, encontrei a médica certa para fazer minha cirurgia. E minha cirurgia, ela revelou uma endometriose profunda, bastante avançada, com anos de evolução. Havia ali uma intensa fibrose e também um importante comprometimento dos ligamentos uterosacros, que são estruturas muito próximas dos principais nervos da pelve. Aí foi necessária uma cirurgia delicada, tecnicamente complexa, para retirar todos esses focos da doença, liberar as estruturas comprometidas e tratar toda a inflamação crônica responsável por tantos anos de sofrimento. E antes da cirurgia, a médica me respeitou em decisões pontuais e pessoais. Em nenhum momento ela minimizou a minha dor. E nos exames, e também depois da cirurgia, foi confirmado que eu também tinha adenomiose além da endometriose, que foi outra doença que contribuiu também para essas dores intensas, sangramento, todo esse sofrimento que eu passei por esses anos. E além de enfrentar uma doença que comprometia toda a minha qualidade de vida, completamente a minha qualidade de vida, eu ainda precisei passar por todo o desgaste físico e emocional de um processo judicial para lutar por um direito básico, que é o direito à saúde. E hoje, olhando para trás, dói pensar que talvez eu pudesse ter evitado anos de sofrimento se eu tivesse encontrado antes uma médica que realmente investigasse meus sintomas e acreditasse na minha dor. Infelizmente, durante muitos anos, eu vi que cólicas intensas, fluxo menstrual excessivo e dores eram normais. E na maioria das consultas, a conduta era apenas escrever anticoncepcional e seguir em frente, sem investigar a verdadeira causa do meu sofrimento. Com a doutora Ana Carolina foi completamente diferente. Depois de tudo que eu vivi, eu percebi que encontrar uma médica que realmente escutasse a minha história fez toda a diferença. Em vez de minimizar meus sintomas, ela investigou o meu caso com profundidade, ela explicou cada etapa do tratamento e me acolheu com respeito e atenção. Ela realizou uma cirurgia delicada e complexa para tratar minha endometriose profunda. Depois da cirurgia, ela explicou que ela encontrou uma doença de muitos anos de evolução, fibrose de anos, e essa fibrose, que ela estava comprometendo os ligamentos uterosacros, então foram alterações que ajudavam a explicar todas as dores intensas que eu sentia. E fez uma diferença enorme na minha vida encontrar uma médica que realmente se importou com os meus sintomas, acreditou na minha dor, me acolheu, investigou o meu caso com profundidade e ela realizou uma cirurgia com dedicação, competência e humanidade. Hoje, apenas 3 semanas após a cirurgia, eu já consigo perceber uma diferença enorme, sem aquelas dores crônicas incapacitantes. Eu ainda estou em recuperação e a própria doutora Ana Carolina foi muito honesta, porque ela me explicou que essas dores crônicas de tantos anos, elas não desaparecem de um dia para o outro. Eu ainda sinto dificuldade para permanecer muito tempo sentada em superfícies duras. Isso não se compara ao sofrimento que eu vivi durante tantos anos.
Hoje eu sinto esperança e essa médica, ela realmente me passou confiança, credibilidade, tranquilidade e segurança. E vocês não fizeram apenas uma cirurgia, vocês me devolveram esperança, qualidade de vida, a oportunidade de reconstruir a minha vida. Então foi muito significativo todo esse apoio que a doutora Carol deu pra mim, a equipe dela. Eu escrevi cartas agradecendo tudo que elas fizeram pra me ajudar, o apoio, a empatia, o cuidado, a competência da médica, da equipe. Então realmente não vou esquecer tudo que elas fizeram por mim. E esse depoimento é justamente por isso, porque para que mais mulheres que tenham endometriose busquem um tratamento, busquem uma médica que possa realmente te ouvir, te ajudar, que se importe com a sua dor. E esse é o maior aprendizado, encontrar profissionais que realmente possam te ajudar, te auxiliar, cuidar de você, te dar o melhor tratamento. E depois da cirurgia, o sentimento que eu tenho é que eu realmente, eu estou bem, eu estou sem dor, uma nova etapa da minha vida começa agora. Então, foi muito significativo para mim todo esse processo, antes e depois da cirurgia, né, anos da doença, mas principalmente o cuidado que a médica teve comigo. Então, eu vejo que hoje é uma nova etapa da minha vida, que eu me sinto bem melhor fisicamente, emocionalmente, mas principalmente reconstruir minha vida agora, e pensar tudo que vem pela frente, né, sem aquele sofrimento intenso que eu tive com a endometriose.